Olá! Geralmente, no último trimestre do ano, as empresas e os empresários começam a pensar quais as maneiras de ter um menor desembolso, um menor gasto tributário no próximo exercício. É um planejamento importante de fazer nessa época e hoje nós estamos aqui com a doutora Patrícia Silva, diretora técnica da Ceget Consultoria, e com o Jorge Ceget, CEO. Eu sou o Marcelo Moura e é um prazer estar com vocês aqui. Patrícia, muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E o Jorge com a gente também. Jorge, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcelo. É um bate-papo muito importante esse que nós vamos ter hoje. Muito bom. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos justamente falar um pouquinho sobre planejamento e evasão fiscal. Patrícia, explica para nós, né, o que é planejamento fiscal e o que seria a evasão fiscal também. Vamos lá. No planejamento fiscal ou planejamento tributário, os profissionais da área avaliam qual é a legislação pertinente, se há um melhor enquadramento para a atividade do cliente, para as operações que o empresário faz, pratica, e também se há alguma brecha legal que diminua essa carga tributária. Então, é tudo feito dentro de uma legalidade. Já na evasão fiscal, ocorre o quê? Uma sonegação de informação, uma sonegação de operação, e a carga tributária é diminuída fora de um âmbito legal, né? Então, deixa-se de recolher tributo, mas utilizando-se de um aspecto ilegal para tanto. A doutora Patrícia falou algo importante. Eu gostaria que o Jorge comentasse essa resposta, Jorge, sobre planejamento fiscal e evasão fiscal. Marcelo, planejamento, a Patrícia definiu bem. Tudo é legal, tudo está na lei. É a melhor opção, são as melhores opções na legislação. Evasão é sonegação. Evasão é quando você não informa o governo tudo que você deve informar. Isso vale, por exemplo, do faturamento, vale de funcionário sem registro, vale, por exemplo, se você compra sem nota, se você vende sem nota, isso é evasão fiscal. Outro tema importante é sobre o Simples Nacional, uma vez que quando nós falamos de regime tributário, naturalmente nós passamos pelo Simples, pelo lucro presumido, lucro real também. Agora, falando do Simples, e vamos começar por aí, o Simples Nacional, Jorge, é o modelo, é o regime tributário que paga menos impostos? Sim ou não? Como você vê isso? Marcelo, primeiro, o simples não é simples, porque nele existem mais de 6 tabelas. Para você chegar na alíquota do simples, você tem que fazer cálculo de média. Então, o regime simplificado não é fácil de tomar essa decisão. Não dá para afirmar que o regime simplificado paga menos tributos. Por quê? Porque você vai ter várias variáveis. Por exemplo, o número de funcionários que você tem, a relação do custo da folha de pagamento com o faturamento. Então, essa afirmação que o Simples é o melhor regime, é o regime mais barato, não é verdadeira. Precisa ser feito vários estudos para chegar a essa conclusão. Muito bom. E agora, entender também se depende, por exemplo, do faturamento, não depende da folha, como depende. Patrícia, na sua visão, qual que é a interdependência desses fatores e como que funciona esse processo do Simples Nacional e a relação com folha, por exemplo? É muito importante dizer que a opção pelo Simples, ela leva em consideração diversos fatores. Leva em consideração a atividade da empresa, porque algumas atividades são impeditivas para o Simples. Também leva em consideração o limite de faturamento, que é de até 4 milhões e 800 por ano, e as correlações tributárias, né? Então, a atividade, como o Jorge falou, se tem ou não substituição tributária do ICMS, se recolhe ou não diferencial de alíquota, e a folha, por que ela é preponderante? Porque uma empresa que tem
uma quantidade maior de folha, geralmente, dentro do Simples Nacional, ela consegue uma redução de carga tributária nas contribuições previdenciárias. Então, por isso que é tão relevante a folha de pagamento. Muito bom. E o lucro presumido, não é? Como nós podemos entender o lucro presumido e qual é a diferença dele para, por exemplo, o Simples Nacional, Jorge? Como funciona o que é chamado, como é o lucro real, ou lucro presumido, perdão? O lucro presumido, como o próprio nome diz, é uma presunção da lucratividade da empresa. Existe uma tabela por atividade. Por exemplo, empresas do comércio, a presunção é de um lucro de 8% do faturamento. Sobre esse cálculo de 8%, a empresa vai pagar o imposto de renda e a contribuição social. É um regime um pouco mais simplificado na forma de apurar o imposto de renda e a contribuição. Mas é importante, essa opção de lucro presumido, ela deve ser feita com base na contabilidade, porque você tendo a contabilidade, você vai saber se a presunção é melhor ou é pior para o seu negócio. Patrícia, algum complemento sobre o lucro presumido? Lembrando que no lucro presumido, as contribuições previdenciárias são calculadas em cima da folha de pagamento, né? Então é importante essa correlação. A contabilidade regular auxilia a verificar se a presunção que foi dada, então, por exemplo, no setor de serviços de 16% a 32%, ela é compatível com a atividade ou pela contabilidade a lucratividade é menor. Também lembrando que as empresas que faturam mais de 78 milhões por ano são obrigadas a migrar para o lucro real. Muito bem, vamos entender então o que é o lucro real, como funciona e qual a diferença do lucro real para o lucro presumido. Patrícia, explica para nós. Assim como bem falou, né, o Jorge Segete, o lucro presumido ele é uma forma de cálculo da lucratividade da empresa com base numa tabela com alíquotas pré-definidas. Já no lucro real, a contabilidade é quem vai ditar qual é a lucratividade da empresa. Então, vão ser apuradas as receitas da empresa, as despesas, né, os custos, e conforme a demonstração do resultado da empresa, chegará no lucro efetivo da empresa. Por isso, chamamos de lucro real. É com base nesse lucro efetivo que o recolhimento do imposto de renda e da contribuição social é realizado. Muito bem, agora se o empresário, por exemplo, faz ali uma apuração com a sua contabilidade e entende que o lucro real é a melhor opção para a operação no ano seguinte, né? Quais são, Jorge, os cuidados que o empresário deve ter ao optar pelo lucro real? É muito importante essa sua pergunta. Porque às vezes o empresário chega para nós e fala: eu não tenho 32% de margem do meu negócio. Eu não tenho 8% de margem no caso do comércio. E não quero pagar no lucro presumido, eu quero pagar no lucro real porque a minha margem é menor. Quando nós vamos ver o controle desse empresário no seu financeiro, quando nós vamos ver a contabilidade desse empresário, ele possui vários documentos que não são compatíveis para a apuração do imposto. Por exemplo, se a empresa tiver um funcionário sem registro, esse funcionário sem registro não vai aparecer na contabilidade do lucro real. É muito comum, assim, a gente fala que é muito comum, mas não é. Não são todos empresários, mas às vezes aparecem empresários que a comissão de vendas, por exemplo, ele não paga na folha de pagamento. São despesas que não aparecem na contabilidade real. Quando você vai fazer a apuração do imposto de renda no regime de lucro real, essas despesas não podem ser contabilizadas. E aí o seu lucro vai aumentar e você vai pagar mais imposto sobre isso. Então, importante, opção do lucro real, você precisa ter todas as suas despesas regulares com a documentação adequada para isso. Ou seja, a maturidade contábil financeira precisa caminhar para e passo, não é? Inclusive com toda a gestão das despesas muito bem feitas no modelo de lucro real, né, Patrícia?
Sim, né? Nós costumamos dizer que o lucro real não é para quem deseja, só para quem quer, mas é para quem pode, porque requer esse maior controle, né? E lembrando que nós estamos nesse período do ano de análises, porque a opção tributária ela precisa ser realizada para o Simples Nacional em janeiro, feito um enquadramento, um pedido de enquadramento, e para o lucro presumido e o lucro real no recolhimento do primeiro imposto de renda do ano. Jorge, quais seriam as informações que precisam ser consideradas nessa análise, nessa escolha, visto que a Patrícia lembrou bem o prazo que existe, né, da opção, de fazer a opção, né? Então é um momento oportuno e fundamental. Quais são as informações necessárias nessa análise para tomada de decisão? Importante pergunta, Marcelo. Precisa ter o balanço ou ter a contabilidade em dia da empresa. É muito importante ter a contabilidade, porque sem a contabilidade, o contador ou o técnico fiscal não vai ter informações suficientes para fazer a análise. Não existe resposta formatada para isso. Não é porque o seu concorrente é lucro real ou o seu concorrente é do Simples que é a melhor opção para a sua empresa. Porque a sua realidade pode ser, e quase certeza será diferente do seu concorrente. Antes de tomar a decisão, esteja com todas as informações contábeis, todas as informações de despesas, receitas, funcionários na mão. Aí vão ser feitos vários cálculos e vão chegar à melhor conclusão e à melhor opção para a sua empresa. Não existe resposta fabricada, não existe resposta simples para essa pergunta. A contabilidade é uma importante parceira das empresas e dos empresários, justamente na análise do melhor cenário, do melhor regime tributário e também da melhor eficiência contábil na sua operação. Eu agradeço a participação da doutora Patrícia Silva, diretora técnica da CEGED Consultoria, e também do Jorge Seged, CEO. Prazer receber vocês aqui para esse bate-papo e esse tira-dúvidas importante nessa época do ano. A CEGED Consultoria atua há mais de 50 anos ajudando empresas e, de maneira regular, sempre no último trimestre, faz análise dos melhores cenários, dos melhores, digamos assim, das melhores opções de regime tributário para os seus clientes. E nós recomendamos que você faça o mesmo com a sua contabilidade. Não deixe de acompanhar as novidades e informações técnicas da CEGED Consultoria regularmente nos canais e plataformas que nós publicamos. Um abraço e até a próxima!